Graças a Deus. Muito boa tarde, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos de volta, seguindo o poder sobrenatural da fé. Já são exatamente meio-dia, então já vamos orar. E antes de orarmos e lermos a palavra do nosso Deus, você que não é inscrito nesse canal de YouTube, se inscreva aí, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com toda a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Eu tenho aqui a palavra de Deus aberta no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1, que fala assim: Sobreveio fome à terra, além da primavera havia nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Observa que sobreveio fome à terra, ou seja, o temporal, o tempo ruim. Mas o tempo ruim não vem para todos. Só vem naqueles que não servem a Deus. Como a palavra de Deus fala. E mais uma vez veria a diferença entre o justo e o perverso. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O tempo ruim não somente vem para aquele que não serve a Deus, mas também para aquele que serve. Mas quando você tem comunhão com Deus, quando você coloca Ele acima de tudo, em primeiro lugar na tua vida, você observa que o próprio Deus disse: não desças ao Egito. Ou seja, veio tempo ruim na terra. E Deus apareceu para Isaque e disse: não desças ao Egito. Observa que o próprio Deus, quando vem um tempo ruim, um temporal, e você quer tomar uma atitude, Deus diz: não, vai por esse caminho. E são poucos que obedecem. Mas quando a pessoa obedece a Deus, Deus multiplica a descendência dela, ou seja, a família, as bênçãos. Deus multiplica as bênçãos na vida dela, não só financeira, como na casa, na família, nos filhos, na vida financeira, na saúde, enfim. Mas observa que para Deus fazer isso, olha o que você tem que fazer, ó. No versículo 5 fala: porque Abraão obedeceu a minha palavra. Viu? Deus deu a ordem para Abraão e Abraão obedeceu. Deus mostrou para Isaque que todo aquele que obedece a Deus, Deus abençoa. Por quê? Porque Deus multiplica a bênção, porque a pessoa obedeceu a voz de Deus, ela deu ouvido. Ou um exemplo, quando na igreja é feita determinada campanha para abençoar a vida dela, para mover a fé dela.
Aquela que obedece é abençoada. Agora, aquela que não obedece, meu querido, a vida dela não é abençoada da vida daquele que não obedece. Mas aquele que obedece testemunha porque Deus operou. E muitos falam, se eu soubesse eu teria participado. Só que, meu querido, aí entra. Então você é que nem Tomé. Porque Tomé que tinha que ver para acreditar. E mesmo vendo, ele não acreditou. E a palavra de Deus fala, bem-aventurado aquele que não viu, mas acreditou na minha palavra. Ou seja, quando é chamada para uma determinada campanha, para abençoar a vida dela, para mudar de vida, e ela pega acreditando, sem questionar, o próprio Deus se encarrega e capricha na bênção para entregar a ela. Porque ela obedeceu a palavra de Deus. Ela guardou os mandamentos, ela obedeceu a voz de Deus, ela deu ouvido. Veja só, continuando no versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher. Disse, é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac. Ele disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste que é minha irmã? Respondeu Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Observa, quando a pessoa ela obedece, é o próprio Deus usa o inimigo dela. Você observa, Abimeleque era inimigo, rei dos filisteus. Até hoje os filisteus é inimigo de Israel, do povo de Deus. Mas Isaac estava ali no meio. E o próprio Deus usou o inimigo e disse, ninguém toca nele. Isso é o que acontece na vida de quem obedece a Deus. Nenhum inimigo, não há inferno, não há potestades do inferno que possam tocar na tua vida, porque você está obedecendo a Deus. Então, é bom obedecer a voz de Deus sem questionar. Dê ouvido, porque olha só, Isaac obedeceu a voz de Deus, olha o que vai acontecer. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano lhe recorreu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha, todo mundo viu o agir de Deus porque Isaac obedeceu. Então, querido, quando Deus te der uma ordem, obedeça.
que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida.